E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula a gente vai estar codificando aqui o nosso put item e o nosso delete. São métodos aí responsáveis aí pela alteração lá do nosso banco de dados. Vamos começar aqui pelo nosso put item. Deixa eu já pegar a codificação, colocar aqui. Olha só, essa é a codificação do put item. Tenho aqui algumas variáveis declaradas. Essas variáveis receberão os nossos parâmetros que virão aqui no nosso aRequest. Tenho aqui um salvar do tipo iUsuário.cad interface alteração, que é exatamente a nossa interface alteração, essa aqui que a gente já até declarou na aula anterior. E aqui embaixo eu tenho a nossa LJSON do tipo tJSONObject, que vai receber um JSONObject e dentro dele aí conter o nosso JSON Array com as informações a serem salvas. Bom, aqui eu tenho alguns testes, né, para informação que virá lá do nosso usuário. Caso não venha nenhuma informação, ele vai retornar nenhum objeto JSON, né? Caso o conteúdo seja incompatível, ele vai retornar o erro do tipo de conteúdo. Aqui embaixo eu faço a passagem de parâmetros para as minhas variáveis, capturando esses parâmetros aqui no aRequest. Aqui também eu defino a quantidade de parâmetros que eu quero e os tipos de parâmetro, né? Aqui eu tenho PID, pTipo inclusão, pdados, dados auxiliar, código usuário, código empresa e um código auxiliar. Bom, definir isso aqui cada caso é um caso, você vai ver o que você vai definir aí na sua codificação. Aqui embaixo eu chamo aqui a nossa variável salvar, vou dar um tUsuário.cad class alteração, que é a classe de alteração que a gente ainda vai fazer a implementação aqui. Vou chamar o new para devolver aí a minha interface de alteração. Depois eu chamo novamente a salvar, acessando o método salvar registro, passando aqui, ó, todos os parâmetros e também a nossa LJSON contendo aí as informações a serem salvas. Bom, basicamente isso aqui. Deixa eu já pegar aqui também o código do nosso método delete. Deixa eu já copiar ele aqui. A gente já vai colocar aqui em delete. Pronto, muito parecido, né, a codificação. Tenho aqui as nossas variáveis que receberão aí os nossos parâmetros. Tenho aqui uma variável excluir do tipo iUsuário.cad interface alteração. Essa variável que vai fazer a chamada ao nosso método de exclusão lá na nossa classe. Bem, aqui eu tenho uma passagem de parâmetro, né, para as nossas variáveis. Caso a parametrização aí tenha algum problema, né, às vezes eu passe mais ou menos parâmetros, ele vai dar um erro aqui no conjunto de parâmetros. Você pode, por exemplo, passar 10 parâmetros, mas aqui tem apenas 9, né, então vai gerar um erro no conjunto de parâmetros. Aqui embaixo eu tenho a excluir, né, instanciando aqui a nossa classe, chamando aqui a nossa classe estática. Depois eu vou acionar o nosso método deletar registro, passando os parâmetros que eu quero para poder fazer o nosso delete. Bom, basicamente isso aí. Aqui em cima deixa eu já declarar, na verdade já está até declarado aqui, as nossas units, né? Já está declarado, então a gente vai aqui para a nossa classe. Aqui nós temos o nosso código reclamando aqui das nossas classes, né? A gente vai fazer a implementação das nossas classes para resolver esse probleminha aqui. Vamos então aqui para a nossa classe alteração. Deixa eu pegar a codificação da classe alteração aqui e vou colar aí para vocês. Então, já copiado o código, Ctrl+C, Ctrl+V, pronto. O código já está aqui na área. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui na nossa classe alteração. Primeira coisa que eu faço é referenciar aqui as nossas units conexão, class helper e a nossa interface conexão. Também vou referenciar aqui a nossa interface de alteração, que é essa interface aqui. Vou referenciar aqui a nossa unit, que contém a interface de alteração, onde estão os métodos, né, aqui que serão implementados nessa classe. Aqui tem algumas outras units. Aqui eu tenho um enumerado com o tipo de inclusão e o tipo de exclusão. O primeiro tipo de inclusão eu tenho para insert e para update. O tipo de exclusão, eu tenho a exclusão padrão e a exclusão específica. Então, são esses dois tipos que eu vou ter. 2 para o insert e 2 para o delete. Aqui eu tenho a construção da minha classe. Vou trabalhar aqui com duas tabelas, uma tabela fixa e uma tabela auxiliar, do tipo iConexão. Aqui eu tenho a minha class function do tipo aí iUsuário.cad interface alteração. Aqui eu tenho os dois métodos salvar e deletar registro com os seus respectivos parâmetros. E aqui embaixo eu tenho o nosso método deletar registro, né, com toda a sua configuração de código. Aqui a gente vai dar uma passeada aqui por esse método, né, deletar registro. Primeira coisa que eu vou fazer é chamar a minha fixed table
dar aqui uma tconexão.new nela para poder eu conseguir acessar o nosso SQL Execute. No SQL Execute eu vou estar passando o select all from usuário, o L1 é igual a 2, para me retornar os campos dessa tabela. Na sequência, eu vou dar aqui um result query.sql.clear. Vou limpar exatamente essa consultinha aqui, ó. Caso ocorra algum erro nessa chamada, né, eu retorno aqui para o usuário a tabela de preços, que na verdade não é de preços, né, é de usuário. Tabela de usuário inacessível. Pronto. Aqui eu tenho o tipo de exclusão. Para um tipo de exclusão específica, eu preciso passar alguns parâmetros, né? Por exemplo, aqui eu estou dando um delete from usuário, o L, usuário código empresa vai ser igual ao dado, né, passado aqui no pdados, a informação passada aqui no pdados. Então eu vou filtrar esse delete pelos dados, né, da empresa que o usuário passar aqui. Então eu vou deletar todos os usuários de uma determinada empresa. Então é um delete aí que faz, né, uso de parâmetros para poder fazer a exclusão lá no banco de dados. Bem, fiz a exclusão aqui, vou acionar o meu SQL exec, né, o exec SQL. Na sequência, eu vou dar um clear e vou dar um select aí para ver se realmente excluiu essas informações. Caso não tenha excluído, né, eu vou retornar lá para o usuário que não foi possível, né, excluir os dados. Existem outras tabelas aí que fazem uso dessas informações, caso tenha aí uma conexão por chave estrangeira. A exclusão padrão é basicamente a exclusão que vai precisar apenas do ID do registro, né? Eu vou pegar o ID que veio aqui no PID e vou passar aqui dentro da minha cláusula where. Pronto, passei aqui, vou conseguir fazer o meu delete aí tranquilamente aqui no meu exec SQL. Ok? Então, código muito simples. Caso também não faça a exclusão, eu vou emitir lá um alerta para o usuário que não foi possível excluir os dados, né? Existem outras tabelas aí conectadas a essa tabela aí através de chave estrangeira. Aqui eu tenho o salvar registro com todos os parâmetros e também aqui os dados da minha tabela aqui no LJSON. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou chamar lá o nosso enumerado para me verificar o tipo de inclusão que o usuário está fazendo, né? Se é um insert ou se é um update, ou seja, se está incluindo um novo registro ou se está apenas atualizando os registros que tem aí na tabela. Se caso for um insert, eu vou acionar aqui o meu insert from JSON. Eu vou pegar o que veio aqui no meu LJSON, vou acionar o meu insert from JSON lá na minha class helper e passar os dados aqui para o meu result query, ou seja, vou converter isso aí numa query. Se caso for um update, eu vou chamar aqui ó, o update from JSON. Existe uma diferença bem simples lá entre eles, né? Uma eu estou apenas dando o edit, o outro estou dando um append lá na class helper. Vai ficar mais ou menos dessa forma aí. Olha só, aqui embaixo eu tenho um tratamento dos campos obrigatórios, né? Depois que eu converter o meu JSON no dataset, eu já vou vir aqui para minha fixedtable.resultQuery field by name, passando o nome do campo, verificando se está vazio. Se estiver vazio, eu já vou emitir o alerta lá para o usuário. Então, eu vou testar aqui o campo usuário nome, usuário login, usuário senha. Aqui, se caso houver uma senha, eu já vou passar aqui para a minha variável senha, para poder fazer a criptografia da mesma. Aqui eu vou validar o nome de usuário, né? Se caso houver um nome já registrado, ele vai emitir um alerta lá que já existe um usuário com esse nome cadastrado. É isso aqui para validar e-mail, enfim, fazer alguns controles, né, de dados que já existem lá no teu banco de dados. Então, criei aqui esse testezinho bem básico aqui para a gente estar validando. Aqui na sequência, eu vou verificar a quantidade de caracteres que possui a minha senha. Se possuir menos que 4 caracteres, ele vai também acionar lá o usuário dizendo que a senha tem que ter no mínimo 4 caracteres, né? Então, está aí essa informação. Aqui eu vou executar as alterações. Aqui eu tenho o tipo de inclusão, né? Vou verificar o tipo de inclusão novamente. Se for o insert, eu vou cair aqui nessa opção, onde eu tenho que passar aqui, por exemplo, a data de inclusão. Vou capturar a data de inclusão. Aqui eu vou estar criptografando a minha senha, porque a minha senha na inclusão ela não é criptografada, então eu tenho que criptografar ela aqui. Criptografei a senha, já passei aqui para o meu campo senha. Na sequência eu vou dar o post e depois vou dar o apply updates aí para me persistir as informações no banco de dados. Caso seja um update, aí sim eu vou vir aqui, vou dar um edit na minha tabela. Vou verificar se a senha já possui 32 caracteres, que no caso que eu estou fazendo uma criptografia em MD5, então ele vai gerar 32 caracteres. Se for menor que 32 caracteres, significa que essa senha não foi criptografada ainda. Então, eu vou fazer a criptografia dela. Isso significa que houve lá uma alteração na senha. Feito isso, vou passar lá para o campo senha, né? Aqui
no fixed table result query.fieldMyName usuário senha.value. E na sequência também eu vou ter aqui, ó, fixed table.result query.post e na sequência apply updates. Pronto, dados salvos com sucesso. Aqui eu tenho o retorno da minha iUsuário CAD Interface alteração. Bem, basicamente é isso aqui, né? Para você poder conseguir fazer alterações no teu banco de dados, você só precisa desta classe implementada aqui. Já temos a nossa interface, temos os nossos recursos implementados. Deixa eu dar aqui um compile para ver se existe algum erro. Olha só, nenhum erro, né? Nenhum hint, nenhum warning, nenhum erro. Então, significa que está pronto aqui para a gente poder começar a fazer as inserções no nosso banco de dados e edições de informações. Bom, a gente não vai agora fazer os testes de inserção, a gente agora precisa construir uma telinha lá do usuário para a gente poder conseguir fazer isso já diretamente da tela lá do usuário, né? Vamos fazer uma interface gráfica para a gente poder conseguir inserir informações e também alterar essas informações e excluir do banco de dados. Então, na próxima aula a gente já vai para essa parte, né, de construir esse mini cliente e fazer, né, os acessos aí ao banco de dados. Então, um abraço e a gente se vê aí na próxima aula.